No mercado de veículos 0 km, principalmente dos SUVs compactos, você não consegue comprar modelos que sejam completos e com câmbio automático por menos de R$100 mil. Mas que tal você partir para o mercado de seminovos e pegar um modelo como esse aqui, um SUV médio, o iX35 2017 na versão intermediária GL, que você consegue comprar na casa dos R$90 mil. Se você quer saber mais sobre o veículo, vem comigo e roda a vinheta. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário. Se você tiver uma dúvida sobre o carro, pode deixar uma pergunta aí nos comentários, ou se você quiser que a gente faça avaliação de algum modelo novo, seminovo ou usado, também pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. E se você não sabe, o iX35 nada mais é do que a nova geração do Tucson que foi vendido em outros mercados, como o mercado asiático e mercado norte-americano. E por aqui ele chegou como uma versão mais cara e mais tecnológica, por assim dizer, do que o Tucson, e ele tem algumas particularidades que dizem que você está trabalhando com o mesmo modelo. Então ele tem um porte semelhante, ele é um pouco maior de comprimento, de largura e de entre-eixos, só que ele tem a altura menor e o porta-malas menor do que o do Tucson. Mas de resto, a dirigibilidade é semelhante entre os modelos, só que de design é o que a gente trabalha a grande diferença dos dois. Falando em design, foi aqui que a Hyundai começou a trabalhar melhor o design dos carros, trouxe os carros de uma maneira mais moderna, mais tecnológica para o público. E esse aqui foi um dos modelos que trouxe mais ou menos essa identidade visual, que era ter um carro bonito, que chamasse a atenção, mas que ele não fosse tão complexo assim. Então, esse modelo você pode ver que ele tem alguns recursos para dar a impressão de que ele é um carro maior do que ele realmente é. Então você vê que ele tem o capô com a frente baixa, uma grade comprida e essa lateral com os faróis afilados e esse efeito do farol de neblina levantado, quando você olha de frente você tem a sensação de que o carro ele é mais alto. Vindo para o lado é a mesma coisa, ele tem rodas grandes de aro 18 e esse aplique plástico na parte de baixo, ele levanta o visual, a silhueta do veículo junto com esse desenho aqui e esse recorte da lateral. Então você vê que da frente para o fundo ele tem uma elevação de tamanho que quando você olha de lado você fala, poxa, esse carro é bem grande, quando na realidade isso não é verdade. E chegando atrás, um outro efeito dele que também é mais ou menos o que a gente tem, o mesmo conceito lá da dianteira, são as lanternas que tem esse efeito afilado invadindo a lateral e a tampa do porta-malas. Isso daqui você ganha projeção lateral de comprimento do veículo e a lanterna no porta-malas você ganha em dimensão. Você tem a impressão de que o carro ele é mais largo, quando na verdade não. E o efeito plástico no para-choque é o mesmo conceito da lateral. Você esconde o comprimento e eleva essa altura aqui para dar a impressão de um carro maior. Falando agora do interior do modelo, ele por ser um modelo de 2017, ele tem alguns conceitos que com certeza são antigos de design, mas ele já começou a ditar regra assim, para alguns modelos depois da Hyundai. Então, por exemplo, você vê que dentro do carro você tem uma posição de dirigir mais elevada do que o padrão. O banco tem regulagem de altura, mas por padrão ele já é mais alto para te dar essa sensação de estar dirigindo um carro grande. O painel ele tem essa queda para você ver ele totalmente por cima e te dá a sensação de que realmente ele está baixo. Ele é um painel que tem um desenho mais caído e ele tem esse formato praticamente abrindo em duas asas, como você via no Hyundai HB20 dos modelos mais antigos. E também esse mesmo efeito é aqui desse painel de porta. Os controladores dos vidros aqui, trava de porta, retrovisor elétrico, também ficam numa posição que te dão a impressão de que você está num carro maior do que ele realmente é. O mesmo conceito lá de fora. E agora falando do que a gente tem aqui dentro. Então, painel de porta a gente tem os botões dos vidros elétricos, só o vidro do motorista tem a função tilt down, que quando você dá um toque para subir ou para descer, ele faz a função, os outros botões não. Cada um você tem que fazer o movimento completo para subir ou descer os vidros. Tem os retrovisores elétricos e rebatimento elétrico. Aqui na área central, no painel de instrumentos, ele é analógico, tanto para o marcador de RPM quanto o marcador de velocidade. E no painelzinho central, ali, o computador de bordo, ele é muito básico, ele tem pouquíssimas informações. Ele é basicamente uma função de trip, onde você marca a distância, a velocidade média do veículo, mas você não tem medição de consumo, por exemplo.
Informação que você tem aqui também, que era uma novidade da linha, era o marcador de pressão de pneus. Então ele te mostra se você tem um pneu que está descalibrado ou não. Nessa geração também, como novidade, ele tem controle de partida em rampa e controle de tração, que até então só tinha na versão topo de linha, foi a primeira vez que ele chegou nessa versão intermediária. E também assistente para descida em rampas, então se você te fazer uma descida num local escorregadio, ele te ajuda a fazer essa descida com segurança. Esse modelo aqui, como modelo usado, ele já tem uma central multimídia que tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay. É um ponto legal, porque isso, quando você for pensar em utilizar o carro, você tem uma função mais fácil para você usar os seus aplicativos do celular, principalmente o Waze, Spotify, para você poder ouvir as suas músicas. Só que originalmente ele vinha com rádio só com CD e Bluetooth. Então isso aqui já é um upgrade quando você pensar em vender o carro, é um ponto positivo. Ele tem também partida por botão, chave presencial e ar-condicionado analógico. Então, e claro, os bancos dele são revestidos parcialmente em couro. Então ele tem as laterais em couro e a área central em tecido. Isso torna o conjunto mais barato, mas na prática, a parte central do banco, que é onde suja mais, é em tecido. Então isso para você no dia a dia, para poder fazer a limpeza, vai ter mais trabalho do que um veículo com banco de couro completo. E agora eu vou mostrar para você o espaço aqui no banco traseiro. Já aqui no banco traseiro o efeito é diferente do que a gente tinha ali na frente. Lá você tinha uma posição mais alta para te dar a impressão que você está dirigindo um carro maior, e aqui atrás ao contrário, você tem uma posição de banco mais baixa. Principalmente para você ter um bom apoio de pernas, uma boa posição de sentar e ter uma boa altura aqui para o teto. Então pessoas que são mais altas aqui, você consegue andar no banco de trás tranquilamente. O espaço para as pernas é bom, então na posição de dirigir, na minha posição de dirigir, a posição para minhas pernas ficaria super tranquila aqui atrás. A posição também do vidro elétrico também fica numa posição boa. E o que é interessante desse carro, que muitos carros nos dias de hoje não tem ainda, é a saída de ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. Então ele tem um ar-condicionado para frente, mas aqui no banco traseiro tem uma saída exclusiva para cada posição. É um ponto interessante, pouquíssimos carros têm isso hoje em dia, e isso traz um ótimo conforto para quem segue aqui no banco de trás. Nessa versão, quando teve essa primeira motorização flex, o iX35 ele sofreu uma diferença, uma perda de potência e de torque, que não é muito comum. Normalmente, quando a gente pega um carro que saiu de uma motorização a gasolina para o flex, ele geralmente no álcool ele ganha potência. Nesse caso aqui ele perdeu, ele saiu de 178 cavalos e um torque aproximado de 21,4 para uma potência de 167 cavalos e um torque de 20,6. O câmbio continuou o mesmo, continuou sendo o mesmo automático de 6 marchas, e isso na prática você percebe pouquíssima diferença, porque o torque é bem próximo, e o torque é o que você tem a maior percepção no uso urbano. Então ele continuou sendo um carro gostoso de dirigir, um carro que age, um carro esperto, que você acelera e ele tem vigor para fazer ultrapassagens, você consegue com ele enfrentar subidas íngremes sem nenhum esforço, e nesse câmbio ele tem possibilidade de trocas manuais aqui na alavanca. Se fosse pensar num cenário ideal do que seria perfeito, a perfeição seria ter a troca de marchas aqui nas aletas atrás do volante, mas não é o que acontece, também não era muito comum na época. E não só assim a questão da potência e do torque, foi só uma questão de você mudar da motorização gasolina para motorização flex. Isso não, na verdade, essa alteração aconteceu para que a montadora atendesse novas normas de emissões para esse veículo e também de consumo de combustível. Então, para ele, quando você tinha o motor a gasolina comparado a esse modelo, ele teve uma economia de 14% no consumo de combustível com gasolina principalmente. Então, se você for pensar, antigamente, ele era um carro que gastava muito, e hoje com gasolina você consegue, segundo em metro, ter uma média de 8 até 8,8 km por litro. Na estrada, esse consumo é ainda melhor, você consegue até atingir médias próximas a 10 km por litro. Então, não é um carro tão gastão quanto é a média de mercado, mas para você usar assim no dia a dia, é um carro que dá para você conviver com ele tranquilamente. E pensando no conforto de rodagem desse carro, ele é um carro que é bastante confortável, bastante gostoso de dirigir. Para o meu gosto pessoal, eu acho a suspensão dele muito mole, eu gosto de suspensões mais firmes. Só que do ponto de vista do conforto de rodagem, isso é bom. Só que quando você enfrenta uma via como essa daqui, que tem várias emendas de asfalto, que é uma via que é menos, digamos assim, menos bem pavimentada,
você sofre com o carro chacoalhando, ele balança muito. Então, nesse sentido, ele sofreu uma piora. É um carro que é pior para você dirigir frente a concorrentes, como por exemplo o Jeep Compass, que era o principal concorrente dele na época. É um carro que tem uma suspensão mais macia, para a estrada é muito bom, e na estrada talvez o principal problema dele seja como ele sofre para fazer curvas de alta velocidade e como ele sofre com ventos laterais. Então é um carro gostoso, macio, mas depende muito da condição de uso. Para uso urbano é ok, para uso rodoviário talvez você tenha que dirigir com um pouco mais de prudência. E também falando nisso, ele é um carro que tem direção eletroassistida, gera um ganho em relação a Tucson, que é o modelo do qual ele, em teoria, no mundo todo, esse carro é uma nova Tucson. Ele tem a direção eletroassistida, só que essa direção ela tem uma calibração mais firme. Normalmente carros desse tipo, ele tem a direção muito mais leve. É uma direção firme, isso para dirigir é maravilhoso, é muito bom de dirigir. Só que na hora das manobras ela não é tão leve como são as direções elétricas hoje em dia. Vai ser ruim de dirigir, de manobrar? Não, vai ser tão confortável quanto. Só que se você tiver um carro mais moderno e for dirigir esse carro, você com certeza vai sentir a diferença. Falando do ponto de vista de ergonomia de direção, é bacana porque essa posição de dirigir mais elevada e os elementos todos mais baixos permitem que você tenha tudo assim no seu campo de visão, você tenha tudo com fácil acesso. Esse volante ele já é multifuncional, então eu consigo controlar todas as funções do veículo, seja do computador de bordo ou do aparelho de som aqui no caso, que na versão dele original é um aparelho comum, e nesse daqui ele tem multimídia. Ele já tem a interface para fazer a comunicação, então aqui nesse caso ele não perdeu essa função. Eu tenho um volante que tem essas funções, tenho um painel de instrumentos que tem um computador de bordo muito simples. Realmente faz falta ter um computador de bordo mais completo que informe mais sobre consumo médio, por exemplo, consumo instantâneo, nesse caso aqui não tem. Só que em outros pontos é bom. Então, por exemplo, essas saídas de ar-condicionado, na posição que elas estão, você consegue deixar numa posição que seja a mais confortável possível para você. Você tem aqui os controles do ar-condicionado numa altura boa, você não precisa agachar muito. Tem alguns carros de SUV que a posição é muito baixa, então você precisa desconcentrar, precisa desviar a visão do campo de vista da direção para vir mais abaixo e mexer. Aqui não, ele está numa altura boa. Tanto o controlador de tração, o assistente de descida está numa posição boa, e claro, aqui do lado esquerdo, os controles dos vidros, do retrovisor elétrico. Então tá tudo numa posição muito boa. É um carro que, ergonomicamente falando também, os bancos são grandes, eles apoiam bem a coluna, você consegue dirigir com todo conforto. Então nesse aspecto de ergonomia e conforto, ele para mim é nota 10. Bom, e agora para falar sobre defeitos recorrentes desse carro e algumas dicas de como você pode valorizar ele na hora da revenda, esse e outros modelos, eu estou aqui com o Márcio, que é o nosso analista de qualidade aqui da Instacarro. Tudo bem, Márcio? Tranquilo, meu amigo. Tudo bom? No caso do X35, quais são os principais defeitos recorrentes que esse carro tem, que uma pessoa na hora de comprar ela precisa verificar para fazer uma boa compra? Um dos maiores problemas que ele teve, muitas reclamações, foi o barulho excessivo interno, por causa dos componentes soltos na traseira do veículo, no porta-malas, né? E também da suspensão quando rodado em local com muito buraco, com muito problema de lombada, essas coisas, que vai trazer um problema maior para a suspensão do veículo, por ser um veículo muito pesado, né? E não ser um veículo para estar rodando assim em área mais rural, né? Mais para asfalto, mas ele vem trazendo essas características, veio consertando algumas coisas ao passar do tempo, né? E foi melhorando esse problema de suspensão. Um dos problemas também que ele teve foi o problema da boia de combustível e a bomba de combustível. Quando botava o álcool nesse carro, ele tinha um problema de parar de funcionar tanto a boia quanto a bomba de combustível. Quem está pensando em vender, no caso, esse modelo, o que a pessoa pode fazer para valorizá-lo no momento da revenda para que ela consiga um melhor valor? A longo prazo, a gente consegue aí ter uma assertividade melhor e ter uma qualidade melhor para quando for vender o veículo, fazer toda a manutenção no tempo hábil, o tempo que a montadora pede, ou até antes mesmo, dependendo de quem vai estar utilizando esse veículo e como vai estar utilizando ele. A curto prazo, é sempre bom, na hora que você for vender o carro, você se atentar
a higiene do carro, ver se está tudo limpinho. Hoje temos várias empresas que fazem higienização perfeitas, fica tudo muito bonito. Não é enganar o cliente, é mostrar para ele que você tem um carro que está bonito, está funcionando direitinho. Nada melhor do que abrir o capô aqui e pegar um motor limpinho, tudo certinho, tudo direitinho, água no nível, óleo padrão, com tudo funcionando adequadamente. Outra coisa que você também pode fazer, né, ou deixar de fazer para você ter um melhor preço no mercado, quando o seu carro tem um amassadinho ou tem um arranhãozinho que você fez em algum lugar, procurar não consertar ele. Quem entende de carro e gosta de carro vai preferir comprar um carro com arranhões nas peças ou amassados pequenos ou até um amassado grande que seja, mas ele vai saber qual é o problema que teve ali. Uma vez que você conserta isso, que você pinta uma peça dessa, você não dá a certeza para quem está comprando do que realmente aconteceu naquela peça. Isso pode fazer com que deprecie o valor do seu veículo. O iX35 é uma ótima opção para quem está pensando em comprar um SUV na casa dos R$90 mil. Para você ter uma ideia, se você for comprar um SUV zero nessa faixa de preço, você só consegue comprar um Pulse Drive com câmbio manual que tem um nível de equipamentos semelhantes, mas é menor do que esse carro, anda menos e, claro, te dá uma sensação de direção completamente diferente desse modelo. Mas agora, se for falar de pontos positivos e negativos, para mim, faltaria nele aqui um computador de bordo mais completo, ele é muito básico nesse aspecto, uma central multimídia de fábrica, mas para aquela época não era nada comum, e, claro, pensando em tecnologia, o freio de estacionamento no pé dá a ele toda a sensação de um carro dos anos 90. Para um modelo dessa categoria, isso faz bastante diferença. E aí, o que achou? O iX35 GL 2017 cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro usado ou seminovo com garantia de dinheiro no bolso e é venda com segurança. Então vem para Instacarro, a gente te liberta para seguir em frente.